O erro não aconteceu de uma vez. A realidade raramente falha de forma escandalosa. Ela começa cedendo em detalhes pequenos, quase educados, como se testasse até onde pode ser questionada, sem levantar suspeitas. Para Eduardo, tudo começou numa terça-feira comum, daquelas que não deixam memória. Ele acordou às 6h40, como sempre. O despertador tocou uma única vez, foi desligado, e o silêncio voltou a ocupar o quarto. O problema é que, ao se levantar, ele teve a estranha sensação de já ter vivido aquele exato momento, não como um déjà vu dramático, mas como uma repetição mal disfarçada. Ignorou. Pessoas racionais ignoram esse tipo de coisa. No caminho para o trabalho, percebeu a primeira falha concreta. Um outdoor que anunciava uma promoção havia mudado. Não o produto, não as cores, menos apenas uma palavra. Ele tinha certeza absoluta de que estava diferente. Parou o carro, observou com atenção. A palavra fazia sentido sempre ficera. Mesmo assim, algo dentro dele insistia que não era aquela. Seguiu em frente. No escritório tudo parecia normal demais. Colegas cumprimentando com as mesmas frases, os mesmos gestos, as mesmas piadas repetidas, com precisão desconfortável. Esse a las 9:12 o relógio digital da parede piscou e apagou por meio segundo. Quando o bolto marcava 9:12 novamente. Eduardo franziu a testa. Observou por mais alguns minutos. O tempo avançou, mas de forma irregular. Às vezes, os minutos duravam demais. Outras vezes, pulavam. Ele comentou com um colega. Recebeu um sorriso vazio e uma resposta automática. Deve ser problema na bateria. Era sempre essa a resposta. Sempre. No almoço, algo mais grave aconteceu. Eduardo pediu o mesmo prato que pedia toda quarta-feira. Quando o garçom colocou a bandeja à sua frente, o prato era outro. Não semelhante. Outro, ele reclamou educadamente. O garçom pediu desculpas, recolheu o prato e voltou segundos depois, com o mesmo prato errado. O senhor sempre pede esse, disse o garçom. Confiante, Eduardo perdeu o apetite. Naquela noite, em casa, decidiu testar a própria memória. Anotou detalhes simples. Posição dos objetos, horários, pequenos eventos. Deixou um copo na pia, a chave sobre a mesa, a janela entreaberta. Dormiu mal, com a sensação constante de estar sendo observado por algo que não precisava se esconder. Ao acordar, encontrou o copo na mesa, a chave no sofá e a janela totalmente fechada. Nada estava fora do lugar de forma grosseira. Estava apenas ajustado. No espelho do banheiro, percebeu algo que o fez segurar a pia com força. Seu reflexo piscou uma fração de segundo depois dele. Não foi imaginação. Ele repetiu o gesto. O atraso se repetiu pequeno, preciso, real. Isso não está acontecendo. Menos murmurou, mas estava. Nos dias seguintes, a cidade começou a falhar junto com ele. Pessoas atravessavam a rua sem olhar. Carros freavam tarde demais, mas nunca colidiam. Conversas reiniciavam do nada, como se alguém tivesse apertado um botão invisível. Eduardo passou a notar padrões. Sempre que questionava algo, a resposta vinha pronta, vazia, idêntica. Até que, numa madrugada, acordou com um som impossível. Passos dentro do apartamento. Não eram pesados, não eram apressados. Eram cuidadosos, como se quem andasse ali conhecesse bem o espaço. Eduardo permaneceu imóvel na cama, o coração acelerado. Os passos pararam diante da porta do quarto. Algo estava do outro lado. Eu sei que você percebeu, disse uma voz, sem atravessar o ar. A voz surgiu dentro da cabeça dele, clara demais para ser um pensamento próprio. Eduardo sentou-se, tremendo. Quem é você? Perguntou. Alguém que cuida das correções? Respondeu a voz. E você está fora do alinhamento. A porta do quarto não se abriu. Não precisou. O ambiente começou a distorcer. As paredes pareciam respirar. O teto se afastava levemente. O mundo não estava desmoronando. Estava sendo recalibrado. O que está errado comigo? Eduardo perguntou. Você prestou atenção demais, respondeu a voz. Sem julgamento, a maioria ignora. Book, comparou com Feril. Insistiu. Imagens invadiram sua mente. Pessoas vivendo normalmente em realidades quase iguais. Pequenas diferenças sendo corrigidas constantemente, memórias sendo ajustadas, detalhes sendo reescritos. A realidade não era sólida. Era mantida, e agora? Ele perguntou. Houve uma pausa. Agora precisamos decidir, disse a voz. Ou você esquece, ou deixa de participar. O chão pareceu desaparecer por um instante. Eduardo sentiu uma pressão no peito.
como mãos invisíveis emperando-o de volta para dentro de si mesmo. Esqueceu o quê? Gritou. Que isso tudo falha? Menos respondeu a voz. Que nunca foi perfeito. Que sempre precisou de manutenção. O mundo ficou branco. Eduardo acordou na própria cama, com o despertador tocando. 6h40. Desligou. O quarto estava normal. O espelho refletia perfeitamente. O celular mostrava notificações comuns. Um alívio profundo o atravessou. No caminho para o trabalho, passou pelo outdoor. Leu a frase. Sorriu. Estava correta. Sempre estivera. No escritório o relógio marcava 9h12. E avançava normalmente. O colega fez a mesma piada de sempre. Eduardo riu, no momento exato em que deveria rir. Tudo estava funcionando, mas algo havia sido deixado para trás. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrou um papel dobrado sobre a mesa. Não lembrava de tê-lo colocado ali, abriu com cuidado. Havia apenas uma frase escrita em letras firmes. Se você tá lendo isso, a correção não foi completa. Eduardo sentiu o frio subir pela espinha. Olhou para o espelho. O reflexo sorriu antes dele, e naquele instante compreendeu a verdade mais aterradora de todas. A realidade não havia falhado. Ela apenas havia permitido que ele visse demais.